Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inesquecível aqui da nossa 4ª temporada do Pod Trade. Estamos de cenário novo, um monte de novidade, mas sempre com aquele conteúdo que você só encontra aqui. Já parou para pensar que trade marketing é uma área que tu não aprende na faculdade? Ou se aprende é en passant, né? Eu fiz administração. Aí tinha um professor lá que falava de trade. Trade, para ele era material de ponto de venda. Eu sou da publicidade. Tive uma cadeira lá que falou de merchandising. Sou da área sei lá do que. E falaram em trade, mas não tem uma faculdade de trade. E pós-graduação se conta nos dedos. Então, assim, quem vai para o trade vai muitas vezes com o peito na raça. Tem que aprender fazendo. A nossa ideia aqui com o Pod Trade é acabar com isso. Aliás, sempre foi o meu propósito, foi disseminar o conhecimento de trade, né? E onde é que ele está? Ele está, obviamente, na faculdade, né? Na academia, na parte teórica, mas ele também ele surge do mercado. A partir do mercado é que nós, professores, que é onde está a minha posição, a gente tenta interpretar aquelas teorias, aquelas práticas, para teorizar sobre aquilo e, com base nisso, criando uma modelagem. Tá? E nesse episódio, eu tenho muita alegria e honra de trazer, agora pode abrir a câmera aqui, mostrar a nossa convidada. Ela está um pouco nervosa, que é a primeira vez dela no Pod Trade, no podcast. Não precisa ficar nervosa, tá? Tá me deixando mais tranquila agora. Eu tô habituada no estúdio aqui, ó. Fica tranquila. Tô em casa. Ninguém morde aqui. Ela já tá super à vontade. Porque a gente tem hoje, pela primeira vez aqui, uma grande varejista, porque ela é do Magazine Luiza, do trade do Magalu. Olha que legal, que está presente na vida de milhões de pessoas, tá? Com vários canais. E ela está envolvida diretamente com o trade das lojas físicas, tá? Não que a gente não vá falar de um trade como um trade omnichannel, mas o core dela é onde ela vai falar com mais propriedade, esse trade de loja física, que é onde está o grande negócio, é onde pulsa o negócio. Antes de pedir para a Jéssica falar de si e se apresentar, eu queria chamar aqui os nossos patrocinadores, né? Que são as empresas que tornam possível a realização desse nosso Pod Trade. Começando pela Focus Trade Ações, uma agência, eu costumo dizer que é a agência para todos os teus pepinos, a Focus resolve. Então, tudo que tu precisar no ponto de venda, logística, material, campanha, conversa com a Focus. Grandes parceiros. O Grupo Criativo, uma agência de design estratégico que vai te ajudar a construir a estratégia de marca, embalagem, produto e material de ponto de venda. A Trade Suite, que é uma empresa de tecnologia, voltada ao trade marketing, constrói BI de trade, painel de trade, tudo que tu precisa na parte de tecnologia. A Fábrica de Ideias, que é um fabricante de materiais de ponto de venda que leva inteligência para o processo de fabricação e desenvolvimento de materiais de ponto de venda. O Puzzle, que é um software de gestão de mão de obra compartilhada. Sabe aquele teu promotor lá que está na ponta, faz várias marcas e tu não sabe nem o que ele está fazendo? O Puzzle te ajuda a te conectar com ele. E a Incentive, que é uma plataforma de incentivo para tu saber como botar teu time de campo, de vendas, no lugar certo, né? Fazer a galera entrar dentro do jogo. Jéssica, obrigado pela tua presença. Muito obrigada, Rubens. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma honra estar aqui, né? Eu sou grande fã, tanto do Pod Trade quanto fã de você mesmo, obrigado, né? Eu querida. Aprendo muito, então estar aqui hoje é uma honra mesmo. Eu aprendo demais com cada conteúdo aqui desse Pod Trade que você lança, então para mim está sendo realmente muito legal, experiência incrível. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, muito rico. E hoje tu veio aqui para ensinar. Hoje eu vim aqui para contar um pouquinho sobre como que funciona, né, a área de trade marketing do varejo, né, que tem algumas particularidades, né, Rubens? Eu já fui do trade da indústria, né? Então eu já trabalhei na indústria também e agora há 6 anos eu trabalho no trade do varejo. E eu vejo que tem coisas diferentes, né? E que indústria tu estava antes? Eu já trabalhei na Hipermarcas, Olha que legal. na época que era Hipermarcas, né? Agora virou Ipera e virou Coty. E já trabalhei na Nivea também. Então, eu já fui trade da indústria, agora trade varejo. Então, eu tenho a visão dos dois lados da mesa, das duas negociações, né? Então, foi assim, é algo que eu consigo pensar dos dois lados, né? Porque já estive nas duas cadeiras, nas duas posições. Tu interage muito com a indústria na tua posição hoje? Muito, Rubens, muito mesmo. Assim, como eu já fui do trade do varejo, da indústria, o que eu vejo, né, de principais diferenças? Assim, o trade da indústria muitas vezes está focado muito em visibilidade, então foca muito em promotor, em trazer
por exemplo, material de ponto de venda para dar mais visibilidade, entre outras atribuições, né, da área de trade, pensando sobre a ótica da indústria. E do lado do varejo é um pouco diferente. Por quê? Porque, como o varejo, eu preciso entender um trade mais estratégico, eu preciso ter uma visão do todo. Né? E como que a gente faz isso? Eu negocio, né? Então, você me mencionou, você tem interação com a indústria? Sim, 100% do tempo. Então, eu interajo muito com a indústria para entender quais são as necessidades da indústria, porque eu preciso traduzir essa necessidade da indústria dentro das minhas lojas, traduzir a marca dentro das lojas, mas, ao mesmo tempo, eu preciso tomar cuidado com a minha identidade visual como Magalu também. Então, às vezes, a indústria vem, eu quero colocar um monte de material de ponto de venda, e aí a gente fala, pera, eu também tenho o meu guide, né? Eu também tenho que respeitar o meu guide. Então, essa é uma das coisas diferentes que hoje eu vejo, né, estando do outro lado da mesa, que eu vejo e falo, poxa, realmente, quando eu era da indústria, eu fazia isso também, né? Eu quero um monte de material, eu quero que a minha marca esteja em destaque, e estando hoje no varejo, eu tenho outras coisas que eu preciso tomar cuidado, né, para garantir ali que a minha marca, como Magalu, não seja prejudicada, né, com excesso de comunicação. Gente, que interessante. Então, existe um certo, não sei se a palavra é essa, mas é um conflito, né, de visões. A indústria querendo posicionar seus lançamentos, suas marcas, suas inovações, e tu tem um espaço limitado para tudo isso. Sem dúvida, o espaço de loja física é limitado. É loja física, né, pessoal, que a gente está falando aqui, né? Exatamente. E é onde acontece o jogo, né, a maior parte dele, né? Sem dúvida. Então, eu preciso garantir que a gente mostre, né? Então, quando a gente tem um lançamento, poxa, como que eu vou mostrar esse lançamento na loja, né? Como que eu posso destacar esse lançamento? Mas, ao mesmo tempo, eu não vou colocar um monte de coisa, né? Imagina uma mesa de telefonia cheio de aparelhos, que eu tenho lá 20 aparelhos. Se cada lançamento a gente colocar um material diferente, acaba ficando muito poluído, né? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem como trade, de garantir que a nossa identidade de marca como Magalu esteja preservada, mas, ao mesmo tempo, também mostrando lançamentos diferenciais. Por quê? Estando no trade do varejo, qual é a minha grande preocupação, Rubens? É garantir a experiência de compra do shopper. É isso. Como varejo, eu preciso garantir isso. E se eu colocar muitas informações, quando o consumidor chega, né, quando o shopper chega na minha loja, ele vai ficar confuso, porque ele vai olhar muitas coisas, né? Ele vai olhar a comunicação das marcas, vai olhar a minha comunicação como Magalu. Então, eu tomo bastante cuidado com relação a isso. Como que vai ser a experiência do cliente? Como que ele vai, quando ele chegar na loja, como que ele vai ser atendido? O que que ele vai ver? Quais são os diferenciais? Então, eu acredito que também uma das grandes diferenças é essa, né? Eu olho muito em experiência de compra, né? Como que ele vai chegar na loja, como que ele vai ser atendido, o que que ele vai ser impactado, né? E é isso que eu conto muito com as marcas, né? Então, eu falo diariamente com todas as marcas, né, de todas as categorias que a gente tem, como eu desafio. Como a gente pode fazer com que a sua marca, sim, tenha visibilidade dentro da minha loja, mas, ao mesmo tempo, que o meu cliente seja impactado e que ele tenha uma boa experiência de compra com esse produto especificamente. Que interessante. E pega todos os setores da loja, desde a parte eletrônica, mobiliário, tudo? Sim. Trade sim. geral. Trade geral. Então, hoje eu sou responsável por todas as categorias, né? Então, a gente tem 4 grandes categorias, né, dentro das lojas. Então, a gente tem toda a parte de produtos de tecnologia, então, celulares, notebook, TVs, né? Então, toda a parte de tecnologia mesmo. Depois a gente tem toda a parte de linha branca, então tem refrigeradores, fogões, lavadoras. Depois tem a parte de eletroportáteis, então eu cuido de tudo que é liquidificador, air fryer, todos os lançamentos de tudo. E aí, por fim, tem a parte de móveis também, né? Linha marrom não tem? Não se chama mais linha marrom? Linha marrom é a parte de tecnologia, né? Eu entro como tecnologia, que aí chama, de fato, né, linha marrom. Mas são essas 4 grandes categorias e eu sou responsável por todas elas. Então, eu falo com todos os fornecedores da indústria
para garantir, né, que a gente tenha boa experiência em todas essas categorias. Eu tenho várias perguntas para te fazer em relação aos fluxos, né? Mas eu queria antes entender um pouco mais do negócio do Magazine Luiza hoje, porque é um negócio que cresceu muito, né, em função da digitalização. Uma empresa que criou o marketplace, né, criou a omnicanalidade, né? Hoje, quantos formatos de lojas vocês têm distintos, físicas? É PMG? Como é que você segmenta as lojas? Perfeito. A gente tem, isso é bem interessante, viu, Rubens? A gente tem 3 tipos de loja. A gente tem as lojas que a gente chama, né, a denominação delas. Então, tem as lojas convencionais, que são as lojas de rua, né? Então, está na rua, viu uma loja do Magazine, a gente chama de lojas convencionais. São cerca de 800 lojas que são nesse formato. Depois a gente tem as lojas de shopping, que estão localizadas nos melhores shoppings do Brasil inteiro. Tenho cerca de 130 lojas que estão localizadas nos melhores shoppings. E aí depois eu tenho um conceito de loja que é diferente, é loja física, são 200 e poucas lojas que a gente tem nesse formato, que são lojas virtuais. O que são essas lojas virtuais? São lojas físicas, elas existem, mas são lojas onde a gente tem exposição do produto apenas da linha da categoria de telefones. Então, é um conceito super revolucionário. Esse tipo de loja existe desde a década de 90. Foi um conceito de loja criado pela Luísa Helena. E essas lojas, hoje, elas foram criadas, né, para estar localizadas em cidades menorzinhas. Então, era uma forma, lá no passado, da gente expandir as nossas lojas, estar em cidades menores e conseguir vender de tudo. Por quê? Nas lojas virtuais, ela tem apenas exposição de telefonia, mas ela vende de tudo. Então, são lojas, imagina, tem cidades menores, às vezes é o único varejo, né, desses que, né, tem todas as categorias para um senhor, uma senhora que quiser comprar. Então, é uma oportunidade de fazer a venda acontecer. Então, basicamente, como que funciona? O cliente chega na loja, eu quero comprar, por exemplo, uma geladeira. O nosso vendedor vai apresentar, né, todas as opções via catálogo digital e vai chegar o produto na casa do cliente, né, uma logística super rápida. Não tem estoque, então? De alguns produtos tem, mas a maioria não. Produtos maiores, não. Então, a gente fala que isso é uma venda saída CD, né? Então, a venda é efetuada na loja, conta para a meta da loja, mas ela sai do CD, vai para a casa do cliente. Então, assim, é uma experiência de compra diferente e que a gente consegue vender de tudo, né? E é uma oportunidade de estar nas cidades menores para alcançar mais um público, né? Um público ainda maior. E o consumidor não sente falta de ter, por exemplo, uma geladeira? Ele não quer tocar, não quer ver, não quer... Quanto só tem no catálogo? Olha, eu acho que pelo fato da gente estar com esse modelo de loja há tantos anos, né? Imagina, desde a década de 90, eu acredito que o consumidor hoje está bem habituado, né? É uma relação, quando a gente fala de loja virtual, né, relação vendedor-cliente, é muito próxima. Muitas vezes o vendedor ele conhece o cliente pelo nome. Oi, senhora Maria, olha só, o que você está precisando? Desculpa, o que você está precisando hoje, né? Então, acho que é uma relação tão de confiança que, puxa, às vezes não precisa olhar, né? Ele confia e vai chegar o produto na casa dele em perfeito estado o mais rápido possível. Então, acredito que essa parte de, puxa, precisa estar? Às vezes não precisa. Então, vamos lá, recapitulando. 4 grandes categorias: eletrônico, linha branca, móveis e... Portáteis. 4 grandes categorias e 3 formatos de canais: rua, shopping e virtual. Isso. E ainda tem os tamanhos, né? Pois é, então, te perguntar. Sim, exatamente. Tem P, M, G e GG. Para as 3 categorias. As virtuais todas P, tá, né? Como devido ao espaço físico ser um pouquinho menor, são todas P, mas nas convencionais e shopping, sim, tem a variação ali de tamanho, né? O total de lojas físicas, considerando tudo, um número? Total de lojas, a gente está hoje com 1.245 lojas, em praticamente todos os estados do Brasil. Então, assim, é muita loja, muita oportunidade de fazer a venda acontecer. Então, é um desafio e tanto. Gente do céu, tu é coordenador de trade desse negócio todo, se reporta uma diretoria de quê? De operações de loja. Olha que interessante, né? Geralmente, quando, como eu tenho essa visão da indústria também, geralmente a área de trade ou está dentro do comercial, né? Ou está dentro de marketing. E eu estou dentro de operações de loja. Olha que curioso, né? E para mim foi recente até essa mudança, né, para a área de trade estar dentro de operações de loja. Mas foi uma mudança tão benéfica para a área, porque a gente acaba, como trade é uma área dinâmica.
nós sabemos disso. E estar dentro de operações de loja me trouxe um dinamismo e uma agilidade, uma velocidade na tomada de decisão que eu não tinha, que eu era marketing antes, né, dentro da estrutura de marketing. E estar dentro de operações de loja agilizou muito, porque a gente consegue executar as ações com mais efetividade, com mais velocidade, as tomadas de decisão. Eu falo direto com os meus diretores, puxa, temos essa negociação com algum fornecedor, podemos implementar? E a gente tem mais velocidade. Então, no varejo tem mais essa diferença, Rubens. Então, mais, né, essa parte de não estar nem no comercial, nem no marketing, e sim dentro da estrutura de operações de loja. Muito bom. E, bom, a gente sabe que dentro do varejo tem lá, nos varejos tradicionais, tem o comprador, né? Que é o cara que é o primeiro ponto de contato com o fabricante. O fabricante chega no varejo, ele não quer falar com o trade, ele quer falar com o comprador, porque vem através do vendedor. Então, chega lá o vendedor da indústria e vai buscar o comprador, e aí o comprador faz a negociação. E aí tu é chamada só depois? Como é que funciona essa questão do que é uma verba de trade, o que é uma verba comercial, o que vai se manifestar na loja, o que não vai? Quem é que cuida dessa... Porque isso é um nó que tem. Adorei a pergunta. Quando eu entrei, né, no Magalu, eu tive a missão de ajudar a estruturar, né, uma área de trade marketing para as lojas que, de fato, essa estrutura não existia, né? Então, eu entrei com essa missão de consolidar, construir, né, essa área. E eu tive bastante cuidado, né, na forma de me posicionar, logo inicialmente com o time comercial, de mostrar qual que é a importância da área de trade. Né? Puxa, por quê? Antes não tinha, agora tem. O que essa menina quer? O que ela está fazendo aqui? Né? Então, eu fui construindo uma relação com o time comercial do Magalu, mostrando. Né? Então, eu antes era a entrona da situação. Né? Vai ter reunião com esse fornecedor, posso participar? E eu entrava, escutava, e aí eu vinha como trade. Olha, eu como trade, eu recomendo que a gente faça essa e essa ação. O que você acha? Trocava com o comercial. Acho que é bacana, vamos fazer. Fazia, media, né, implementava as ações, media e mostrava o resultado. Olha, a gente fez essa ação gerou esse resultado, olha que bacana. E com isso a gente foi criando uma relação muito próxima, né? Eu fui mostrando o valor da área de trade marketing, para que eu estava ali, como que eles podiam me utilizar, né, como trade, e eu ganhei uma relevância muito interessante, que hoje eu não tenho mais essa, né, muitas vezes, né, quando a gente vê da indústria, esse arranca-rabo entre trade e comercial, do meu ponto de vista não existe isso, porque trade está 100% alinhado com o comercial. Então, eu não faço uma reunião sem o meu time comercial estar 100% comigo, sabendo da negociação. De igual forma, quando eles têm alguma reunião que vai falar algum tipo de ação de loja física, eu ou alguém do meu time precisa estar presente. Então, a gente tem esse acordo, né, que foi feito ao longo desses anos todos, mas que foi algo muito natural, né? Então, hoje, assim, trade não existe sem o comercial, até porque, Rubens, a gente sabe, não adianta nada eu negociar a melhor ação, mais criativa, mais bacana, se eu não tiver produto suficiente para essa ação. Então, eu preciso do time comercial junto comigo, né? Então, a gente tem que estar muito alinhado, muito preparado. Então, sempre que eu vou ter alguma reunião estratégica para falar de planos de ação, eu sempre vou envolver o time comercial. Eu chamo alguém ali, olha, eu vou ter uma reunião, bora participar comigo? E a gente faz junto essa reunião, porque acho que o grande desafio é a gente pensar juntos e ter o mesmo objetivo, né? O mesmo objetivo que é o quê? Vender mais. É isso. E o comercial é organizado por categorias também? Também. Dentro daquelas 4? Exato. Tem diretorias dessas categorias, né? Tem diretorias das categorias. E se reporta para uma diretoria comercial maior? E que a tua diretoria de operações de loja é outra? É outra. Então, vocês interagem a nível tático e operacional. Exato. Porque nos estratégicos, cada um tem o seu organograma. Exatamente. Então, mas bem amarrado isso. Tem um diretor executivo de operações de loja e tem um diretor executivo comercial. Então, cada um na sua estrutura, mas sempre com muito relacionamento, sempre com muito entrosamento. Tem que ter, né? Não adianta. A gente tem o mesmo objetivo. Então, eles precisam da loja, né? O time comercial precisa da loja, a gente precisa do comercial. Claro. Mas, obviamente, o comercial é o coração da empresa, né? Então, assim, a gente vai estar sempre juntos, né? Não tem como essa relação não existir. Tá, vamos lá. E quando a indústria chega com a verba, essa verba ela vem para ti?
Depende muito da indústria. E aí isso é uma situação que eu deixo muito a indústria tomar essa decisão, né? Então, geralmente, como que funciona? As indústrias têm uma verba de trade já, destinada às ações de trade, e eles falam comigo, mas, de qualquer forma, eu sempre valido com o time comercial. Olha, tem determinada indústria que quer fazer essa e essa ação, esse investimento. O que você acha? A gente está com produto? Como que está? Qual a estratégia comercial? E aí a gente vai trocando e aí sim eu negocio com a indústria. E tem do outro lado também, muitas vezes, fornecedores maiores, assim, com uma negociação maior comercial, muitas vezes essa verba ela vem do comercial. Então, puxa, eu tenho X reais, tenho tanto para gastar, né, investir em preço e tanto em mídia, né, dentro da loja. E aí o comercial me aciona e fala, olha, Jéssica, a gente tem essa situação, aí varia um pouquinho, né, de acordo com a necessidade da marca. Então, é um lançamento de um produto. Então, aí eu vou sugerir ações de trade já direcionadas para esse lançamento, para essa categoria. Eu, como trade de loja, eu conheço muito da loja, né? Então, eu consigo direcionar para aquilo que vai fazer sentido, né? Então, essa verba depende um pouco. É muito mais da estrutura da indústria, mas, geralmente, tem esses dois formatos. Ou a verba já vem para mim pronta, né, e eu vou adaptar de acordo com a necessidade da marca, ou a verba vem do comercial e a gente também adapta com o que cabe. Que legal. E quando vem o trade da indústria falar contigo ou acontece de vir para o comercial? Geralmente vem trade, então trade conversa com trade, mas como eu mencionei, estamos todos juntos, então geralmente nas reuniões, poucas reuniões eu faço só trade com trade. Então geralmente é trade Magalu, comercial Magalu, trade indústria, comercial indústria. Então eu gosto muito disso, né? Então, dessa a indústria conexão. Tem que ter um trade para falar contigo. Sim, sem dúvida. Imagina uma indústria sem... pessoal, uma indústria sem trade é uma coisa, né? Sem dúvida. Não conseguiria conversar com a Magazine Luiza. Sem dúvida, sem dúvida. Tem, né, quem não tem, por acaso, quem conduz essas negociações é o time comercial, mas... pela minha experiência, faz muito mais sentido ter um trade pensando na estratégia, né? O comercial tem que pensar nas estratégias comerciais, pensar em preço, pensar em sortimento, né? O que vai. O trade tem mais que olhar as ações, né? As ações táticas de sellout, o que a gente vai fazer, planejar, né? E planejamento é fundamental quando a gente fala de trade, né? Também. E como é que é a tua relação com o marketing? Também tem Qual é o papel do marketing nessa história? Marketing de vocês. Bom, a gente tem um calendário de marketing, né? Marketing de lojas, que na verdade é espelho do marketing multicanal, né? Então a gente tem um calendário. E o meu calendário de trade, ele é reflexo do calendário de marketing também. Então, por exemplo, a gente sabe que em novembro vai ter Black Friday. Então, obviamente que no meu calendário de promocional, né, de trade, novembro, obviamente, eu tenho ali a sazonalidade de Black. Então, o meu calendário de trade ele é muito relacionado com o time de marketing. Né? A gente está sempre muito, muito juntos também, porque acaba que as campanhas de marketing, elas que vão guiando a nossa estratégia do mês. Né? Então, quando tem qualquer campanha diferente, eu estou sempre envolvida também para o quê? Cascatear essa estratégia em parceria com a indústria nas nossas lojas. Né? Então, eu falo que trade marketing é uma grande tríade dentro do Magalu. Então, eu fico no meio, né, como trade. Então, de um lado, eu tenho o time comercial, que eu já falei para você, que a relação precisa existir e é muito boa. Eu tenho o time de marketing, né, que vai direcionar com relação às campanhas, o que a gente vai fazer em cada mês. E eu tenho o time de operações de loja, que vai fazer com que essas ações que a gente negocia, né, com a indústria aconteçam. Né? Então, o trade está ali nas 3 áreas, né? Ela está permeando nas 3 áreas. Tem itens do acordo comercial que, digamos, tu considera que são trade, mas que acabam sendo, por exemplo, promotor em loja. Tem muito supermercado, muita rede varejista que no acordo comercial está lá, tu tem que me dar um promotor exclusivo, papapá. Isso aí vai impactar na operação da loja, é uma coisa que vai tocar lá na ponta, né? Vocês conseguiram extrair e dizer assim, cara, para a verba comercial são essas categorias de investimento, preço, bonificação, sei lá, e o resto aqui, ponto extra, campanha, promotor, isso tudo vem para trade, tem esse nível já de segmentação? Eu acredito que tenha, sim, mas nada documentado, eu poderia dizer, existe, né? Então, o que é função do comercial negociar, o que é função de trade, mas, de novo, como a gente está muito junto, a gente trabalha muito junto, então a gente
tá ali, né? Ô, Jéssica, tem que fazer ali a negociação. Eles estão querendo colocar 50 promotores nesse grupo de lojas. E aí, o que você acha? Mas vocês não exigem o promotor no contrato? Não. Porque tem supermercado que exige. Não, vocês não são supermercado, mas enfim, tem grandes redes que exigem. Vocês não têm essa exigência. Não, mas promotor é um tema bem, bem importante, né? Porque promotor é um investimento, é um recurso alto, claro. Né? Eu já fui da indústria, então eu sei o quão alto é esse investimento, e a gente tem que procurar cada vez mais aproveitar melhor esse recurso, né? Então, hoje, assim, a gente tem, né? A maioria das lojas hoje é visitada por promotores, e a gente gosta muito disso. Então, eu como trade, eu incentivo muito que as marcas tenham promotor. Por quê? O promotor, ele tem algumas funções dentro da loja, né? E uma delas é ser o guardião da marca. Né? Então, é ele que vai conhecer a marca, ele sabe muito bem, ele tem propriedade para falar de cada produto. Então, a gente gosta muito que o promotor esteja na loja para nos ajudar com o treinamento, né? Ajudar a gente na abordagem. Né? Então, o promotor está lá, ele conhece muito do produto, ele consegue fazer uma abordagem bacana, né? Para o nosso shopper. Ele ajuda a gente com exposição, né? Então, ele monta ponto extra. Então, ele ajuda muito. Então, eu, como trader, eu incentivo que tenha promotor, mas não é uma exigência. E cada vez mais eu estou, como varejo, fazendo algumas análises, medindo a produtividade desse promotor. Puxa, será que esse promotor que está na loja, faz sentido ele estar nessa loja? Né? Então, como varejo, a gente tem uma coisa que é diferente também, né, da indústria, eu tenho acesso a muitos dados. Né? Então, eu consigo saber as vendas a nível diretoria, a nível regional, eu consigo saber as vendas a nível vendedor. Né? Então, eu consigo munir a indústria de falar assim, puxa, esse vendedor ele não está produtivo. Vamos trocar? Vamos mudar ele de loja? Ou essa loja tem potencial para você visitar com o promotor e você não está visitando. Puxa, vamos colocar um promotor? Vamos fazer um teste? Então, a gente já está numa fase do trade do Magalu que eu já saí do operacional, né? Lá atrás eu só tinha uma parte mais operacional e eu fui estruturando a área a ponto de que hoje a área de trade é uma área mais analítica, é uma área mais estratégica, onde eu consigo munir a indústria com informações que a indústria não tem, né? Porque, de fato, agora estando no varejo, eu sei que muitas informações de venda são informações confidenciais e, de fato, a gente não passa, mas minimamente orientar, direcionar para as melhores lojas, onde que faz sentido, se faz sentido ou não ter promotor naquela loja, isso a gente faz. Né? E eu devolvo isso para a indústria, olha, é isso, me ajuda. E a gente vai medindo essa produtividade juntos, né? Acho que promotor é um caminho que a gente tem que trabalhar juntos, né? Não adianta a indústria trabalhar sozinho, no sentido de estar no escuro na informação, e muitas vezes é isso que acontece, né? Na indústria, a gente vê que está trabalhando, às vezes, no escuro. Então, no Magalu, né, no varejo, a gente procura ter essa relação próxima com a indústria para que a gente forneça informações relevantes para ajudar no aumento da produtividade. Que interessante. Olha quanta coisa que está se abrindo aqui na minha cabeça quando tu fala. Aí eu fico pensando assim, se eu quero fazer uma campanha de incentivo hoje com a tua equipe de vendas, eu falo contigo? 100%. É com o trade. É com o trade. Olha o Jansen aí da Incentive-me. Então, se algum cliente do Jansen quiser fazer alguma campanha de incentivo com os teus vendedores, pelo trade. É com o trade. Mais um arsenal que o trade tem na mão. Exatamente. Tá poderosa, hein? Estão poderosos, hein? Tem bastante coisa. A área de trade cuida de bastante coisa. E aí, falando de campanha de incentivo, né, Rubens? A gente, no Magalu, a gente tem uma cultura muito forte. Né? E um dos valores do Magalu é gente que gosta de gente. E quando a gente fala de pessoas, é muito importante que a gente engaje nosso time. Né? E eu comecei a cuidar de programas de campanhas, né, de incentivo faz uns 3 anos, 3, 4 anos. Acho que esse é o meu 4º ano cuidando de programas de campanha de incentivo, né, para os nossos vendedores. E eu tenho uma missão, né? Então, lá no passado, eu estava muito com a missão de estruturar o que é uma campanha de incentivo, o que engaja, né? O que a gente pode fazer em termos de premiação, que tipo de mecânica que a gente pode fazer. Hoje, no Magalu, eu tenho 20 mil colaboradores em loja. Então, assim, é muita gente para engajar. Então, quando a gente fala de campanha de incentivo, né, uma das
uma das atribuições, uma dos cuidados que eu tenho, né, estando dentro do Magalu, uma empresa que gosta de pessoas, cada colaborador importa. Então, sempre antes de iniciar um programa a gente faz os programas geralmente anuais, né? Sempre antes de iniciar um programa de incentivo, a gente faz uma pesquisa, eu faço questão de ouvir os colaboradores, então eu faço uma pesquisa com as lojas perguntando: o que você achou da campanha do ano passado? Você gostou? O que você melhoraria? Para esse ano, o que você acha que seria bacana? Como que você, né, o que te motiva? Né? Que tipo de premiação que a gente pode dar? E toda vez a gente tem essa pesquisa, eu vou muito para a loja, eu escuto muito, né, o gerente, o vendedor, o estoquista. Por quê? Os programas de incentivo do Magalu, eles abrangem todo mundo. Então, a gente tem esse valor, né, de pessoas, então a gente se preocupa com pessoas, e eu não vou premiar só o gerente da loja, eu vou premiar todo mundo. Então, o que eu quero com essas campanhas de incentivo do Magalu é o seguinte: fazer com que eles tenham noção da importância de pensar em time, de ganhar, de comemorar resultados, né? Então, os programas de campanha de incentivo do Magalu, eles servem justamente para isso, para unir a equipe e aí sim dar oportunidade para todo mundo ganhar. Então, a gente dá muitos prêmios mensais, né? Então, eu criei esse programa de incentivo há 3, 4 anos. Todos os anos a gente vai melhorando, né? Porque sempre tem oportunidade de melhorar. E é com verba da indústria? Sempre? Ou tem de vocês também? Tem uma parte que, de fato, a indústria participa. Então, como que funciona? Né? A indústria participa patrocinando alguns pontos, algumas coisas assim dentro da campanha, mas parte a verba é do Magalu. Mas quem é que vai definir qual produto está sendo incentivado? Junto com o time comercial. Mas isso. Aí entra o interesse da indústria também. Sem dúvida. Se a indústria tem um lançamento naquele momento. Sem dúvida. Mas também tem um calendário de marketing. Daqui a pouco tem datas comemorativas, sazonalidades. Imagina o tanto de variáveis que a gente tem para definir quem é o fornecedor que vai entrar na campanha de incentivo daquele mês. Então, assim, eu que faço essa gestão, né, qual é o fornecedor. E, de novo, junto com o time comercial, olha, a gente está pensando em colocar esse e esse fornecedor. O que você acha? Faz sentido? Faz, então a gente vai colocar. Então, é algo que a gente valoriza muito, né, dentro do Magalu, e que eu tenho super orgulho, que fui construindo aos poucos, fui ouvindo. Acho que a grande questão também, como trade, eu tinha isso, né, quando eu era trade da indústria, eu já tinha esse formato de trabalho de ouvir o campo, porque às vezes a gente faz estratégias aqui, no escritório, e ela não funciona na loja. Então, estando hoje no trade do varejo, eu sei o quão importante é ouvir. Então, eu aprendi muito e recomendo. Vá para a loja, vá ver o que funciona, porque às vezes a gente vê as estratégias que, puxa, funcionam, fica bonito. O papel aceita qualquer coisa, né? Claro. Então, de fato, no papel é uma coisa, na loja é outra. Então, vai ouvir, né? Então, acho que é uma das grandes lições que eu tenho aqui é essa. Ouça a loja, ouça o campo, vá para a loja, né? Vá ver o que está acontecendo mesmo. Que bacana isso. E vocês estão num nível, tipo assim, que nem algumas redes supermercadistas que a gente vê que todas as pontas de gôndola já estão mapeadas e especificadas, todos os checkouts, todos os pontos essas. Já é assim que o Magazine Luiza organiza? Vocês cobram pelos espaços? Como é que está isso aí, olhando para os tipos de canais que vocês estão dentro hoje? Legal. A gente tem, sim, algumas iniciativas, né? Aquele fornecedor que tem interesse por ter uma visibilidade maior, a gente tem, né, essas estratégias, né? Então, puxa vida, um fornecedor quer colocar, sei lá, um produto na vitrine. Sim, numa ponta de gôndola, vamos supor. Quero ativar o lançamento dos meus liquidificadores. Pontas de gôndola, a gente ainda está se estruturando para começar a ter mais controle. Né? Porque como tem muita loja, a gente... Então ainda dá para chegar na loja lá e negociar com o vendedor. Não está ainda no tentáculo dela. Não, sem dúvida está, né? Só que é um trabalho que a gente faz muito a nível regional, a nível loja, né? Então, sim, a gente tem, né? Então, tem um lançamento, eu quero uma ponta de gôndola. Puxa, então a gente vai olhar na unha. Na unha, então essa daqui está negociada, é isso. Outras iniciativas que a gente tem, por exemplo, vitrines. Poxa,
é uma porta de entrada para a marca, né? Sim. Então, a gente tem inúmeras lojas que têm possibilidade de fazer vitrine e a gente tem essa possibilidade da indústria. Puxa, eu quero que a minha marca esteja estampada ali na porta da loja. E a gente tem essa possibilidade também. Então, tem algumas iniciativas que... algumas estão mais avançadas, né? Então, por exemplo, vitrine é uma delas que hoje é muito fácil da gente operacionalizar. Mas aí tu cobra por isso? Sim. É uma negociação. Tem uma negociação de trade. Chama de Media Kit isso? É uma negociação. Por exemplo, uma outra iniciativa que nós temos é comunicação digital no painel de TV das lojas, que, né, hoje a gente chama de retail media, então é uma possibilidade também da indústria. Puxa, eu quero mostrar a minha marca em mais de 1.000 lojas. Vocês estão com 1.000 painéis instalados? Mais de 1.000 Dinâmico. lojas. Exato. Então, assim, com um clique, eu consigo... eu negociei com a indústria, em questão de segundos, eu dou um clique no meu computador, a comunicação já vai passar no painel de TV de todas as lojas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente fez de uma forma automatizada e, assim, é a tendência, né? Tecnologia, a gente precisava fazer alguma coisa nesse sentido, então é outra possibilidade que a gente tem de mostrar a marca, né? Um espaço para a marca, de novo, ter mais visibilidade. Então, tem, sim, algumas iniciativas, umas estão mais desenvolvidas, outras ainda em desenvolvimento, mas sim, a gente tem um mundo de oportunidades dentro de loja de fazer com que a marca tenha mais visibilidade. Que interessante tudo isso. Então, tem as iniciativas de mapeamento, vocês têm precificação dos espaços. Pelo que eu entendi, é bastante flexível, tipo assim, não é... Tu tem que fechar comigo esse pacote inteiro que já é todas... Não, de repente um cara quer só fechar uma ação em vitrine, outro... Tem essa possibilidade de meio que escolhendo de acordo com a necessidade da minha categoria, da minha marca, do meu bolso? Sim, sem dúvida. Isso a gente adapta bastante. E com relação... Dá até, né, de repente, uma estratégia... tem alguma marca que quer crescer em algum mercado específico, né? Puxa, minha marca não performa tão bem no Nordeste, eu queria fazer um plano para a minha marca no Nordeste. Então, a gente faz, né, um plano direcionado para aquela região da marca. Então, tem todo um planejamento estratégico que a gente faz junto com a marca, que envolve analisar números, entender as necessidades, entender o que a marca quer também, né? Porque a gente tem que alinhar interesse também, entender o que o Magalu quer, e aí sim a gente implementar. Então, tudo é bem flexível e a gente consegue, obviamente, se adaptar e fazer uma negociação que consiga dos dois lados estarem confortáveis para a execução. Pessoal, então eu queria chamar agora aqui a vinheta da Focus Trade Ações da minha querida amiga Adriana. A Adriana, ela é top, ela é a pessoa para resolver os teus desafios. Adriana Mauro. Segue ela no Instagram, no LinkedIn, para tu ter, assim, eu costumo dizer que a Focus, ela é muito mais do que uma prestadora de serviço, ela é uma parceira estratégica para resolver teus BO, meu. Tu é do trade, tu deve ter um monte de BO. Não adianta querer dizer que não acontece, que acontece todo dia, tá? Então conheça a Focus Trade, a gente vai passar aqui um videozinho deles e clique em algum botão dessa tela ou procure no Instagram e vamos conversar com eles para ver como é que eles podem te ajudar. A Focus Trade Ações é uma empresa full service especializada em trade marketing, oferecendo soluções completas e coordenando atividades com a melhor experiência e abrangência nacional. Com mais de 86 bases logística e uma rede de parceiros em todo o Brasil, garantimos resultados eficazes e personalizados para nossos clientes. Oferecemos soluções personalizadas, otimizando operações e fortalecendo a presença de marca com ampla cobertura logística e execução eficiente. Que legal. O Magazine Luiza, além da loja física, tem o Marketplace e e-commerce. Isso. Tá, são essas três grandes unidades, assim, dá para dizer assim. Tá. A turma lá do Marketplace e do e-commerce, tu só abana, conversam de vez em quando, como é que é a tua interação trade com essas áreas? Eles têm trade também, não tem? Por que eu estou te perguntando isso? Eu posso estar enganado, mas me parece que o Marketplace é um mundo à parte, porque é um shopping virtual, vai ter vários sellers ali,
cada um fazendo a sua ativação, aí tem uma comercialização de mídias que acontece naquilo ali, ok, né? Mas tem o e-commerce. O shopper, né, ele pode tanto pesquisar no e-commerce quanto clicou num produto, geladeira, clicou não, pesquisou, vai aparecer lá opção de venda no marketplace, no e-commerce e tem a loja física também. Existe uma conversa entre esses canais para que a comunicação que está sendo ativada no e-commerce ela vai refletir o painel da loja? Vocês estão em fase de integração disso? Porque é muita coisa muito grande. Legal. Como é que funciona isso hoje? Existe, sobretudo a nível time comercial. Né? Então, o time comercial faz essas pontes. Né? O que vai site, o que vai para app, cuidar da parte de marketplace, cuidar de loja. Então, essas negociações, assim, para garantir a fluidez, né, é feito via comercial. Desculpa te interromper, agora eu fiquei com uma dúvida. Como é que funciona nessa questão do comercial? Por exemplo, eu sou a Samsung e aí eu quero ativar a loja, eu quero ativar e-commerce, mas eu também quero marketplace. A Samsung, aí vocês vão fazer uma ponte entre a Samsung e alguns sellers ou vai dar uma loja virtual para a Samsung? Como é que funciona o canal da Samsung dentro do marketplace? Eu não sei se eu sei que não é a tua alçada, mas dúvida, como é que funciona isso? É tudo via comercial. Então, o time comercial é responsável por fazer essas pontes e garantir essa integração, né? Trade entra muito mais na parte de negociação, aí eu, né, obviamente, em loja. Do que marketplace ou do que site loja. Mas sim, eu tenho, respondendo a sua pergunta, eu tenho sim interação com um time de online, né? Então, tem muitas marcas que às vezes olham o Magalu como varejo, né, multicanal, né? Um ecossistema, e o Magalu né? Sim, claro. Então, muitas vezes as reuniões que a gente participa, às vezes é todo mundo, né? O time que cuida de online e que é, né, site e loja, eu vou com eles também para as reuniões para a gente discutir a marca, né, de uma forma mais, posso dizer, holística, né? Olhar a marca como um todo, né? Em todos os canais. Mas essas negociações de marketplace é 100% comercial. É o comercial que vai definir, junto com o fabricante, em quais canais do Magalu vai acontecer. Tá. E essa questão do... não sei se tu sabe, se tu não souber, não tem problema em dizer. Enfim, um fabricante, ele ativa o marketplace numa loja de um seller ou ele cria a sua própria loja? Eu fiquei na dúvida em relação a isso. Tu sabe me dizer? Puxa, não. Tá, então depois isso aí, porque é uma dúvida que eu tenho, porque assim, digamos que eu sou Samsung e eu entrei no Magazine Luiza, eu quero fazer a ativação omnichannel, né? Mas no marketplace eu ainda tenho um pouco de dúvida como é que funciona esse negócio, né? Porque é outro mundo, né? É outra dinâmica. É um universo gigante, marketplace. Gente, que escola, né, Jéssica? Que bacana, hein? Deve ser fascinante esse aprendizado, né? Nossa, é incrível, incrível. Assim, para mim, foi, né, estar no Magalu foi uma grande... Me tornei uma profissional de trade muito mais completa, né? Minha carreira inteira, né, foi construída dentro da área de trade. Metade dela em trade indústria e aí agora, né, outra metade em trade varejo. Então, eu estou muito mais completa, né? Em termos de estratégia, eu conheço os dois lados da mesa. Então, realmente tem sido uma experiência incrível, né? O Magalu é uma empresa maravilhosa. Eu aprendi muito, né? Ajudei a construir uma área de trade, né, dentro do Magalu, né? Comecei com trade mais operacional e hoje eu já estou com um trade muito mais desenvolvido, né? Então, mais analítico, mais estratégico. E eu, como profissional, é muito bom, né? Porque eu olho para trás e falo, caramba, olha tudo isso que a gente construiu, né? Onde é que fica a caixinha do CRM? Fica dentro do time de marketing. Então, eu tenho bastante... isso é legal, viu? Eu tenho nos nossos planos de trade, planos estratégicos que a gente faz com as marcas, uma das, né, dos planos que a gente faz é que tipo de parceria a gente pode fazer com a indústria para levar fluxo de cliente para a loja, cliente potencial para aquela marca, pensando em alguma estratégia da indústria, né? Então, vamos dizer que tem um lançamento e aí eu quero falar com aquele público específico para levar ele para a loja. Eu utilizo o CRM. Que legal. Então, eu vou, né, já faço todo o mapeamento, qual é o perfil que a gente quer falar, né, que são os leads qualificados, né? Então, a gente tem acesso a tudo isso. Nossa grande fortaleza é ter acesso aos nossos clientes. Então, a gente faz toda essa análise de perfil e aí, sim, eu bato lá na porta do time de CRM e falo, olha só, a gente tem essa campanha, me ajudem a comunicar, né, no CRM. Então, aí a gente faz toda a estratégia de segmentação. Aí as meninas são responsáveis por executar essa estratégia para nós, mas sempre em parceria com a indústria, né? Então, eu dou essa opção.
também, que né? Legal. Mas aí, por exemplo, assim, tu vai ativar através do CRM nos canais, nas plataformas digitais? Não. Onde a gente leva para a loja. Então, todas as comunicações... Isso é bem interessante, Rubens. Todas as comunicações que a gente faz, né, quando estou falando, né, 100% de loja aqui, e que a gente fala de CRM para loja, como que funciona? Na comunicação, eu tenho um link que ele leva, né? Então, vamos supor que você está lá dentro dos leads qualificados e você vai receber a minha comunicação. Quando você clicar na comunicação, por geolocalização, você vai ser direcionado para a loja mais próxima. Mas eu recebo aonde esse link? Qual canal? Você recebe... A gente trabalha com 3 canais, né? WhatsApp, SMS e e-mail marketing. E aí, sempre na comunicação, a gente coloca um link que vai direcionar você para a loja mais próxima. Então, sempre a gente vai ter aquele call to action... Sim. Direcionando para a loja. Quer saber mais? Compre, aproveite na loja, né? E aí, quando clicar lá por geolocalização, direciona para a loja mais próxima. Então, isso foi uma alternativa que a gente teve, né? De fazer ações para a loja, né, via marketing, via CRM, mas utilizar canais digitais que são, né, o CRM é um canal digital, claro, né? Tá, mas e se eu sou o fabricante, eu quero, por exemplo, fazer uma campanha super segmentada no perfil do Instagram do Magazine Luiza para botar um link lá para levar para uma loja. Essa parte do CRM também faz? Ativação em redes sociais? Aí não é o time de CRM, mas é o time. A gente tem um time que é responsável por mídia digital e que faz esse tipo de ação também. Por exemplo, para fazer um lookalike, para fazer uma segmentação, tu pode jogar dentro lá da base do Facebook. Sem dúvida. Tá assistindo esse negócio aqui, ó, quer falar com o trade do Magazine Luiza com essa menina aqui, tá? Para fazer a tua marca acontecer. Nós estamos chegando no final aqui da nossa parte aberta ao público, depois eu vou te chamar para academia. Deixa um recado aí, dá tuas redes sociais, dá o teu adeus aí pro pessoal. Perfeito. Bom, gente, adorei o bate-papo. Realmente o PodTrade é um dos canais de conteúdos mais qualificados que eu conheço e para mim é uma honra, assim como eu disse no início, estar aqui. Então, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Adorei conversar com você, contar um pouquinho sobre a área de trade, né, no varejo. Quem quiser conversar comigo, pode me chamar no LinkedIn, Jéssica Martinez. Eu estou super à disposição. Com Z, Martinez. Martinez com Z. Eu estou super à disposição, né? Como eu posso colocar a minha marca nas lojas do Magalu? Poxa, me chama, a gente faz um plano, com certeza a gente consegue aí dar cada vez mais visibilidade. Obrigada mais uma vez, Rubens. Obrigado a gente, foi maravilhoso. Agora eu vou puxar para a academia. E, pessoal, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais para ter acesso isso aqui é só uma ponta dos conteúdos que eu faço, tem muito mais coisa além do PodTrade, claro, um dos mais complexos, não o mais completo, mas fiquem atentos às minhas publicações aí para vocês estarem sempre por dentro, tá bem? Nos vemos no próximo episódio.